sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conversa Eclética. E a nossa entrevistada hoje é uma mulher que entendeu que o cuidar é um ato da responsabilidade de cuidar de pessoas, de territórios e do futuro. Ela atua no corpo gerencial da Marca Ambiental, preside o Instituto Marca e está há mais de 20 anos cuidando da sustentabilidade. Hoje nós vamos conversar com Mirela Souto. Seja muito bem-vinda, Mirela. Obrigada, Lu. Obrigada por você ter me convidado aqui para falar um pouquinho, né, tanto da minha trajetória, mas principalmente da minha atuação na área de sustentabilidade, né, que é uma palavrinha que já está aí há tanto tempo, mas a gente tem que relembrar todos os dias, né? Então a gente vem trabalhando nessa pegada há quanto tempo, né? Focada ali na gestão de resíduos. Então a gente fica muito feliz sempre que é convidado a falar um pouco, né? E assim a gente disseminar informação, sensibilizar as pessoas, porque eu sempre digo que essa área de sustentabilidade, quando a gente traz para o eu, né, é muito mais da sensibilidade, da consciência que a gente já tem, mas a sensibilidade é o ato de você, de fato, perceber e fazer. Né? E a Mirela também já fez parte da nossa edição, foi capa, dá licença que eu vou pegar a sua revista um pouquinho aqui. A Mirela fez parte da nossa edição, de uma das edições da revista, e nós falamos exatamente sobre esse assunto lindo que é a compostagem, né? Foi a compostagem, a coleta seletiva, a reciclagem. Onde eu estive lá com ela e ela me mostrou exatamente essa questão de separação, esse movimento. Sim. Como que é isso, Mirela? Explica pra gente um pouquinho. Foi muito bom relembrar esse dia, né? Eu encontrei você por acaso quando você me convidou. Eu lembro exatamente que a gente estava na feira do mármore e granito, né, na Vitória Stone Fair. Exatamente. E aí você me convidou para fazer. Não sei, Lu, será que eu tenho repertório? Mas, enfim, essa é uma área complexa, né, porque talvez nas empresas ainda não... hoje, claro, né, a gente vê todo mundo se movimentar muito em relação à área. Mas ainda falta muito. Mas falta muito porque eu digo sempre que ser empresário no Brasil é difícil para o empresário e ainda mais pensar, né, estrategicamente numa área de sustentabilidade. Mas, claro, se eu for olhar lá da primeira vez que eu me envolvi com esse assunto até hoje, e eu tô falando ali do meu primeiro contato que foi na Rio 92, então muita coisa evoluiu, principalmente no legado das políticas públicas. Entretanto, a gente vê que o Brasil evoluiu pouco, eu acho, né, na parte da coleta seletiva, da reciclagem. A gente está vivenciando um momento mais robusto agora, quando a gente fala aí em economia circular, depois veio o ESG. Então, assim, é um despertar, porque essa não é uma matéria de uma pessoa, né? É uma matéria de todos nós, né? A gente sabe que para a sobrevivência da espécie, ela está totalmente vinculada à natureza. Então, a preservação faz parte da sobrevivência da espécie. Então, e começa até mesmo nos mínimos detalhes, né? Aquele cuidado de dentro de casa mesmo, Sim. que é aquela separação. Também falta também um pouco de isso nas escolas, fazer essa... Seria uma reeducação? Uma educação? Uma educação. A educação ambiental, ela é bem transversal em qualquer... na empresa, na escola, qualquer ambiente, né? A gente tem a educação ambiental, perceber o meio ambiente, né? Perceber como eu estou dentro desse meio ambiente. Então, ela faz parte de tudo, sabe? E quando a gente fala que falta, é que falta tanta coisa, quiçá a educação ambiental. Né? Então, assim, eu trabalho muito com escolas periféricas e a gente levando esse tema, toda criança ela é sensível ao tema, né? Mas você realmente deixar esse registro é mais complexo, né? A gente está falando ainda de um país que tem quase
40% ainda de municípios com destinação irregular de resíduo, né? Então, assim, se do básico, que é essa produção do resíduo, que isso acontece em todo momento da nossa vida, eu acordo, eu estou produzindo resíduo, eu vou para a cozinha, eu produzo resíduo. Então, assim, enquanto a gente não perceber o valor disso, a gente vai ficar meio que tateando, né? Então, falta sim a educação, mas a educação Sim. ambiental, Sim. né? Uhum. E falta também os incentivos, né? Como em outros países há, e a responsabilidade individual. É que a responsabilidade dentro da própria casa, né? Porque as pessoas estão no corre-corre do dia a dia, acaba falando, isso vai me dar muito trabalho, vou ter que separar esse lixo aqui, casca, resíduo, alimento, não sei o quê, vou separar papelão, papel, aquele negócio todo, as pessoas têm essa... Isso é hábito, né, Lu? A partir do momento que a gente adquire esse hábito, ele não sai mais de você. É como ir para academia, né? Então, assim, ou você quer ou não quer fazer. Então, o hábito vai muito nesse sentido. Na minha casa, por exemplo, eu sou a louca da coleta seletiva. Eu tive o prazer de ir lá no seu apartamento, então, assim, fazer matéria, e você me mostrou isso tudo. Então gente, ela separa tudo. Ela é detalhista mesmo. Eu vou no detalhe. Então, eu tenho vidrinho pro lacre, eu tenho vidrinho pra tampinha, eu tenho vidrinho pro elástico que vem nas verduras da feira, eu tenho meu recipiente, né, dos resíduos recicláveis, eu levo meu resíduo para compostagem, e eu tenho, assim, o privilégio de trabalhar numa empresa que me, né, trouxe isso tudo, né? Esse olhar, né, eclético do processo, né? Então, a gente tem esse olhar holístico e ver que várias coisas você pode fazer a diferença, várias coisas você pode reciclar. Então, é uma oportunidade, sempre que eu tenho de falar desse assunto, é uma oportunidade de educação, porque muita gente fala assim, eu separo o meu resíduo, mas, né, o caminhão de lixo passa e coleta tudo junto, então eu me desestimulo, eu não sei para onde vai. Então, falta essa cadeia tá bem definida, principalmente, né, quando a gente fala na seara pública que faz a coleta, a gente interagir para que isso de fato aconteça, né? Há países que isso já é uma rotina, uma prática diária, né? Mesmo porque a gente também precisa de recurso para fazer isso. Então, muitas vezes, a minha paixão pela educação vem nesse sentido, sabe? De você, né, falar do assunto e ver as pessoas praticando, e você vai numa escola e vê uma mudança, você vê os coletores, né, diferenciados, você vê a necessidade de você separar esse resíduo de uma forma que seja reaproveitado em uma outra cadeia. Então, é muito, para mim, apaixonante. E quando começou essa paixão, Mirella? Quando despertou no seu coração, não, eu preciso fazer algo para ajudar no território, para ajudar as pessoas a entenderem, a cuidar mesmo da nossa terra, cuidar da nossa água, que isso tudo esse lixo todo vai para dentro da água, como que a gente pode fazer? Como que começou essa paixão sua por esse cuidado? Eu morei muitos anos numa fazenda, né? E aí, meu pai, ele era muito rigoroso, e a gente tinha que cuidar das plantas, lá tinha muitas árvores. Eu acredito que vem um pouco daí. Olha a importância, né, da gente aprender na infância, né? Na infância. Exato. E a gente eu lembro que uma vez eu descasquei uma árvore, eu apanhei tanto, porque eu fiz aquele ato. E assim, eu acho que veio daí, sabe? Quando eu me deparei com a área ambiental e esse despertar veio, eu estava finalizando a minha faculdade, e aí eu tive acesso a Rio 92 e vi esse universo, que era para mim um universo paralelo, né? Eu percebi o quanto que a gente tinha que falar desse assunto, e comecei a estudar e comecei a prestar atenção nesse assunto, e o fato de estar numa empresa que trabalhava, né, na área de resíduo e que trabalha na área de resíduo me fez, assim, sei lá,
despertou Aflorou mais, né? E aflorou isso de uma forma muito intensa, né? Então eu trabalho nessa área e eu trabalho com muita paixão nessa área. Essa área, ela me oportunizou conhecer pessoas, ela me oportunizou conhecer outros lugares. Ela tem um valor diferente, sabe? Não é aquela coisa de eu ter que ir para o escritório, fazer minha obrigação e voltar para minha casa. É muito mais que isso, né? Eu tenho que me envolver com as pessoas, porque você não faz essa matéria, você não faz sustentabilidade se você não contagiar o outro. Né? Então, eu sou muito apaixonada por isso. Você já tem 20 anos aí, mais de 20 anos na área aí, inclusive na marca ambiental, fazendo esse trabalho lindo e maravilhoso. Teve algum momento assim que você pensou em desistir? Algum momento assim, poxa vida, eu tento, trabalho, mas eu não vejo as pessoas se abrirem a mente, alguma coisa assim, abrir essa mente que a gente precisa cuidar da natureza. Houve algum momento assim, não, eu vou desistir, chega, não quero mais mexer com isso. Lu, eu não sou uma pessoa de me arriscar muito, né? Então, assim, eu acho que a marca, ela preencheu tantas lacunas, sabe? Que eu acho que eu nunca pensei em desistir, sabe? E aí, quando eu estava numa maré mais baixa, surgia, Mirella, você tem que vamos fazer agora um conselho, vou participar de um conselho, ou surgiu um convite maior, né? Eu fiz parte por 6 anos, por 5 anos no Conselho da Findes, né? No Conselho de Meio Ambiente, e outros conselhos, o próprio Sindicato da Reciclagem, né? O Sem Reciclo. E aí ia surgindo esse tipo de desafio que eu falava, não, aqui é meu lugar, sabe? É isso que eu quero pra minha vida. Quero, né? Eu gosto de fazer isso. Surgiu, vamos fazer uma matéria, vamos fazer um programa, vamos, né, mostrar esse trabalho num seminário, vamos fazer uma viagem para conhecer e fazer um benchmark. Então, assim, eu sempre me envolvia tanto que eu acho que eu não parava assim para pensar, agora tá na hora de fazer algo diferente. Não sei, eu só não consegui me ver em outro ambiente. Nunca se viu em outro ambiente. Exato. É claro, tem muita coisa que eu poderia fazer, mas eu procurei sempre agregar nesta área específica. E quando, em um determinado momento, eu trabalhava na área administrativa da marca, você, né, trabalhou e estagiou conosco. Gente, eu fui a estagiária dela. E ela é mais jovem do que eu, hein? Não. Ela é mais jovem. Eu fui estagiária dela. E, inclusive, agora, uns minutinhos antes, eu estava relembrando isso, né? Porque a Mirella, como ela sempre foi muito intensa, e eu posso dizer isso de carteirinha, porque eu estive acho que 1 ano, 2 anos mais ou menos que eu estagiei lá, né? Então eu convivi muito próxima e sei como que ela é apaixonada pelo serviço. Ela faz anotações, tem um caderninho de cabeceira, que isso eu estava relembrando agora mesmo, só que ela já tinha falado lá atrás. Coloca um caderno do lado da sua cama, acordou, lembrou de alguma coisa, anota. Não sei nem se você lembra, que você já tinha me falado isso. Anota para não esquecer. E ela faz isso até hoje, gente. Ela tinha... É meu mapa mental, eu faço o mapa mental. Anota assim. tudo. Os livros da mesa eram livros sobre reciclagem. Eu ficava olhando, eu falei assim, gente, essa mulher é tão linda desse jeito. Só pensa no trabalho, só fica no trabalho. E tá aqui hoje, depois de tantos anos. Pois é. Então, assim, ir na marca, eu sempre tive muita liberdade. Eu falava assim, olha, surgiu esse conselho aqui para eu liderar. Faço, vou, não vou? Não, Mirella, vai. Então, eu tive sempre muito apoio, né, para desenvolver, absorver as minhas ideias, muitas ideias em práticas, né? O próprio parque de ecoindústria que a gente tem lá atrás, a gente criou uma incubadora de resíduo em 2006, né? Então, foi uma incubadora que foi algo assim, a nível nacional, algo diferente, assim como é o parque de ecoindústria da marca hoje, algo que é único, né? Então, assim, eu tinha, lógico, os meus mentores que chegavam com as ideias, né? E a gente agregava valor a essas ideias e colocava essas ideias na prática. Então, a trajetória da marca, eu falo que
Cara, é a minha trajetória, se confunde ali, sabe? E quando você olha assim para trás, fala assim, meu Deus, já tá quase na hora, né, de tomar outros rumos, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer como, né? E a semana passada, por exemplo, peguei o desafio de fazer a coleta seletiva do meu prédio e mostrando, né, para o meu síndico como que eu implementei algumas coletas seletivas em alguns órgãos, inclusive em órgãos de governo, em outras instituições, empresas e até mesmo lá na própria marca. Ele falou, nossa, mas é tão complexo assim? Eu falei, não, não é complexo. O fato de, o ponto de convergência de um projeto desse é a educação. Né? Você mostrar para a pessoa como ela tem que fazer, as dificuldades que ela tiver, onde ela vai se inserir e saber, a pessoa quer saber para onde o resíduo dela vai. O que vai acontecer com o resíduo dela, já que ele gera valor. Né? Vai para uma associação de catador, vai para uma empresa de reciclagem, né? E as leis hoje, as políticas, elas estão muito mais fortalecidas no sentido de fato você entregar valor a partir do resíduo. Então, quando eu comecei, a gente nem tinha leis estabelecidas. A Política Nacional de Resíduos Sólidos já tramitava, ela demorou 20 anos para ser aprovada e ela só foi aprovada em 2010. Então, de 2010 para cá, muita coisa aconteceu, muita coisa mudou, né? Os acordos setoriais, a logística reversa, né? A gente hoje sabe que quem coloca o resíduo do mercado é responsável por ele. Então, a gente tem a política do eletroeletrônico, dos resíduos de embalagens, e aí foram surgindo e sendo desenhado. Eu acho que o Brasil tem uma das melhores políticas públicas na área de resíduo. Então, o que falta, de fato, é verba, é crescer, é educar, é uma série de fatores para a gente falar, poxa, essa área hoje... E sem contar que existem empresas incríveis hoje trabalhando na área de resíduo. Né? E a maioria faz questão assim de levar, né, a pessoa para poder ensinar como funciona essa questão dentro da própria empresa, né? Olha, Lu, eu posso dizer, visita monitorada. Eu acho que, lógico, a gente foi muitas visitas monitoradas em empresas de resíduo, mas poucas delas querem mostrar o seu business, ou queria, né? Hoje a gente já vê isso. Então, eu tenho muito orgulho desse projeto, que é um projeto nosso que ele começou em 2002, olha isso. Hoje já tem, né, a Ou conscientização. Ou seja, são mais de 70 mil pessoas que passaram pela marca, visitando, né, entre alunos de diversas escolas aqui. Quase todas as escolas a gente já recebeu. A gente tem um projeto grande com as escolas públicas, de levar as crianças e para conhecer como é a rotina, porque quando você vê, não muda, né? Totalmente. Muda totalmente, porque você fala, meu Deus, é isso tudo, né? Olha o tamanho disso. E quantas pessoas entram na marca e falam assim, poxa, eu nem sabia que era tudo isso, né? E a gente... Assim, eu fico... para mim é um orgulho, porque, cara, a gente mudou o conceito de lixo. Nesses 20 anos, é exatamente isso. Nesses 20 anos, que antes era um aterro, né? Antes era aterro, né? Onde não se via nada, né? Era aquele terreno lá. E a gente tinha um aterro sanitário. Fazer aquele aterro sanitário. Hoje é praticamente quase que uma indústria, São coisa 14 assim, indústrias dentro do complexo, ambiental, né? Então a gente tem, você pode ver como que recicla um pneu, você pode ver como que recicla um óleo de cozinha, você pode ver ali como recicla um resíduo eletroeletrônico, você pode ver a compostagem, sabe? Então assim, é muito completo e é muito complexo. Né? Então, são muitas... Para cada ambiente daquele, você tem uma licença específica. Você imagina quantas condicionantes precisam ser geridas para poder ter cada ambiente desse funcionando. Você tem uma gestão robusta para tudo isso, né? Desde da medição, do financeiro. Enfim, é uma empresa robusta, sabe? Uma empresa que a gente... E é aberta a visitação também, né?
Lu, hoje em dia, todas as empresas... Eu digo, em escolas também podem levar os alunos para poder... Sim, é aberta para a população. A gente tem um programa, que é esse programa de visitas, visitantes são bem-vindos, e a gente tem no site, a pessoa pode entrar no site e fazer o agendamento da escola dela. Então, a gente recebe os grupos durante o ano inteiro. Eu tenho uma equipe dedicada a isso. Então, 2 vezes por semana, a gente está com um grupo de visitas dentro da empresa. E essa visita é o quê? Seria o dia inteiro, um meio expediente? Não. Normalmente, a visita chega no horário que ela definiu. Vou 9 horas, vou 14 horas. A gente tem um horário estabelecido. Ela é recepcionada no nosso auditório. Ela tem uma palestra sobre o tema e depois uma visita na área. Então, ela dura aí em torno de 1h30, né, no máximo 2 horas, dependendo do quão aquela visita, um grupo técnico, eu quero especificamente isso, ou eu quero conhecer, aí quero conversar com o engenheiro dessa área, principalmente a área de energia, né? Então, assim, oportunizar para as pessoas, para essas crianças, sobretudo, né, a oportunidade ali de ver ao vivo como que é a gestão de um resíduo. Qual é o caminho que o resíduo faz quando sai da sua casa, né? Ele pode ter esse caminho do tudo junto e ele pode ter o caminho do tudo separado. O que vira, né? Do lixo pode virar um luxo, né? Exatamente. Porque... E a política nacional traz, inclusive, o conceito, né? A palavra lixo já nem existe mais na política, né? É rejeito e resíduo. Isso. Né? Então, assim, o que de fato seria o rejeito, né? O que eu não posso, não tenho uma tecnologia para fazer. Porque tudo dá para aproveitar, reaproveitar, né? Tudo dá para reaproveitar. Então, agora, com a política da logística reversa, a gente teve um grande avanço, porque quando eu falo assim, eu não trabalho só para a prefeitura, a gente trabalha, né, para uma gama de empresas que tem a responsabilidade de destinar corretamente seu resíduo. Tem empresa que quer buscar alternativa para o resíduo dela. Ela quer melhorar essa gestão, ela quer buscar uma alternativa, ela quer estar inserida nessa cadeia de alguma forma, transformando o seu resíduo. Mas você tem também a municipalidade que é responsável pela coleta do cidadão. Sim, que tem os pontos certos lá, né? Então, assim, a gente tem muito a avançar e, às vezes, aqui ainda as coisas no Brasil ainda, quando a gente fala da coleta seletiva, ela é uma coleta 5 vezes mais cara do que a coleta urbana normal, porque eu não posso compactar, né? Eu tenho que ter esse resíduo. Então, é impossível fazer isso porta a porta, como você faz a coleta seletiva, a coleta normal. O ideal seria, de fato, a gente ter pontos de coleta e saber que no ponto de coleta eu deveria destinar de forma correta. Então, aqui... Remédio no local de remédio, pilha no lugar de pilha. E aí você tem, quando eu falo da logística reversa, você tem exatamente isso. Quando eu falo de uma pilha e uma bateria, hoje, quem coloca isso no mercado, ele é obrigado a receber de volta. Então, ele passou a fazer parte da cadeia. E se ele não tem como receber de volta, ele vai encontrar alternativa, terceirizando, buscando alternativa, se fortalecendo com os seus pares, né, para buscar essa alternativa e colocar à disposição da população a melhor forma de devolver aquele passivo, porque você usou e é um passivo. E esse passivo é de responsabilidade de quem produziu. É apaixonante mesmo. Então, assim, as políticas públicas veio ao encontro disso, né, de melhorar essa gestão e fazer com que tivesse essa uniformidade na coleta, ajudasse o poder público a resolver os seus problemas de resíduo, né, que não são poucos, né, mas a educação, ela é primordial, porque tudo começa na fonte geradora. Se eu libero meu resíduo misturado, ele vai para um local. Se eu libero meu resíduo separado, ele vai para outro. E assim acontece nas indústrias.
Sim, e voltando à questão da visita, só para eu entender um pouquinho melhor, se eu, por exemplo, eu posso, Luciene, eu ligar e marcar, eu quero fazer uma visita para vocês, ou só empresa, escolas? Lu, não é normal, acontece, mas não é normal pessoa física pedir, sabe? Geralmente é um grupo. E quando uma pessoa física pede, a gente insere ela num grupo, a gente não vai deixar de assistir, sabe? Sim. Eu lembro que uma vez um senhor foi lá na marca e ele tava com um andador. E daí eu perguntei para ele, mas como que o senhor quer conhecer, né? Eu vou colocar o senhor no carro, vou passear com o senhor aqui, tal. Ele falou, minha filha, eu não sei como você vai fazer, mas eu não podia morrer sem saber o que acontecia com o meu lixo. Então eu vim aqui para conhecer. Que bacana. E então esse despertar pode ter aconteceu com ele, né? Naquela idade, né? Sim. No fim de vida. Mas esse despertar seria muito bom que acontecesse com todas as pessoas, né? A gente tem muita educação hoje, ninguém, né, você vê menos papel na rua e ttt, mas você vê também gente jogando resíduo pela janela do carro, você ainda vê isso. Sim, infelizmente. Né? E é triste, nossa, chega a doer na alma quando a pessoa abre o vidro e joga um resíduo ali. Então, nossa, assim, é muito no sentido de você, de fato, educar na base. Sabe, a criança já crescer. E muitas vezes também, quando a gente ia implementar coleta seletiva em bairros periféricos, as pessoas falavam para mim, poxa, eu não tenho o que comer, minha filha, você quer que eu lembre do lixo? Entendeu? Então, à medida que a população vai ganhando essa robustez, também a gente vai melhorando nos processos de gestão de resíduo. Né? Quanto mais industrializado um país, mais resíduo ele tem e mais sistemas de tratamento ele vai ter. Então, a gente precisa de muitas tecnologias, a gente precisa de abrir mercado, a gente precisa melhorar muito ainda para chegar na excelência. Mas, de fato, quando a gente começou a trabalhar, eram muitas poucas empresas que se importavam com isso, que tiveram essa visão de longo prazo. Mas hoje a gente tem empresas incríveis, né, que tá na área de resíduo e grupos incríveis, né, e a marca aqui no estado, com certeza, é o grupo referência. Eu estive lá o ano passado num evento. Eu não lembro, não sei se era uma empresa que estava vindo junto para ocupar lá dentro também. E eu fiquei impressionada. Com o tamanho daquilo ali, da organização que é tudo aquilo ali, daquelas empresas. Aquilo para mim tá parecendo uma cidade. Uma vez eu mostrando, fazendo uma palestra no Rio Grande do Sul sobre a marca, aí um menino falou assim, mas aí é a Disneylândia do lixo, né? Porque são indústrias que te despertam uma curiosidade. Que você fala assim, poxa, eu nem imaginei que do pneu poderia fazer isso. Muito bonito. Que eu nunca imaginei que do eletroeletrônico eu poderia sustentar outras cadeias. E eu nunca imaginei que do meu resíduo orgânico eu pudesse ter uma terra de valor. Né? Então, assim, é um universo paralelo, de fato, né? Realmente, é extraordinário. Só visitando mesmo para sentir de perto como o funcionamento lá. Eu aconselho, faça um grupo e vai lá visitar, porque realmente é a Disneylândia. É a Disneylândia do lixo. Ou o shopping do lixo. Ou o shopping do lixo. É maravilhoso, Mas foi muito engraçado, Lu, você falando desse despertar. Eu lembro uma vez porque dentro da marca tem uma peculiaridade, né? Que é o sítio, né? Você já conhece lá. Então, se você ter um lugar diferenciado dentro de um empreendimento de resíduo, né? Nossa, como assim, né? E aí eu recebi um professor de Portugal que uma menina aqui de Vitória estava fazendo um mestrado e foi para Portugal, era um mestrado sanduíche. E lá ela fazia até o mestrado na área de comunicação. E ela fez uma apresentação e citou, né, a marca ambiental. E aí esse profissional, você deve estar exagerando. Onde que existe isso? Não existe, eu quero ir lá. E ele marcou e veio, né? E aí, quando ele chegou,
porque no sítio tem um piano, né? E aí, então ele ligou para alguém lá em Portugal e falou assim: não acredito, eu tô aqui no aterro sanitário, né? Não tem cheiro, eu tô aqui vendo que tem um piano, que alguém tá tocando esse piano, como assim? Cadeira de pneu, né? Tem as mesas, pelo menos tinha, uma vez eu vi as fotos, né? Não, a gente tem, a gente busca essas essências, né? Mas e dá um colorido exatamente, mostrar que é possível também, criar, né? Dependendo boas, do acabamento, belas. dá para você criar algumas alternativas assim interessantes. Mas hoje tem muita gente, Lu, fazendo a diferença nessa área. Pode ter certeza. Você que vai muito nas comunidades, tal, como que você vê aquele olhar, o despertar daquela criança ali, aquele olhinho brilhando na comunidade, entendendo como que é essa transformação, como que ela pode transformar as coisas. Como é que é isso para você, Mirela? Então, em 2006, a gente estruturou o Instituto Marca. O Instituto Marca, ele foi estruturado para absorver a incubadora de empresas. Ou seja, a ideia naquele momento, lá em 2006, é que a gente tivesse esse olhar para a reciclagem, que é exatamente o que está acontecendo hoje. Uhum. Então, a gente tinha algumas ideias e alguns empreendimentos assim... vamos fazer vassoura de garrafa PET, né? Então teve uma onda assim, né? Teve uma época que estava bem alta. Então era uma coisa meio artesanal, mas existia. Ali, entre o artesanal e o industrial, a coisa ia fluindo. E daí a gente fez essa incubadora, a gente na época teve o apoio do Sebrae. Eu falei dessa incubadora, assim, no Brasil inteiro, a gente fez muita divulgação dessa incubadora. E para você ver, né, essa sementinha que foi plantada lá atrás, hoje a marca, as empresas que estão dentro da marca são empresas mesmo, né, com empresas de potencial, né, que tem lá sua vida totalmente voltada para o business dela. Mas era muito louco, porque eu falava assim, meu Deus, será que isso vai dar certo, né? Será que a gente não está gastando energia e recurso com isso? E a coisa foi evoluindo. E esse foi o grande diferencial da empresa. Mostrar que não era só destinar resíduo, né? A gente poderia estar fazendo outras alternativas ali. Então, para você ter uma ideia, hoje a gente tem aí, se eu colocar em cifras, da última estatística, o Brasil recicla em torno aí de 8% do resíduo que ele coloca, que é produzido, do resíduo domiciliar produzido. Que se eu pegar isso na individualidade, eu vou encontrar outros números. Por exemplo, o Brasil é campeão mundial na reciclagem de latinha de alumínio. Olha. Né, a gente recicla hoje 100% das latinhas que a gente coloca no mercado. Aí você fala, mas por quê? Né? Porque tem valor. Uhum. Né? Então, você deixa uma latinha ali... Né? Todo mundo sabe. Não dá até pra você chutar a latinha. Exatamente. Já vem e pega. Então você sabe que ali tem valor. Uhum. Então, assim, isso foi acontecendo com outros resíduos. Hoje a PET tem mais valor, depois o papel e por aí vai. Então, assim, a gente recicla em torno aí de 8% no Brasil. Na marca, de tudo que entra lá, a gente já chega a uma cifra de mais de 20%. Ou seja, na proporcionalidade, a gente está reciclando mais que o Brasil recicla, né? Então, é possível a gente mudar esse número, sabe? Então, em um ano, a gente saiu de 4% para 8%. Né? Então, isso significa que a gente está reciclando cada vez mais, mas que a gente precisa acelerar. Melhorar né? mais. Melhorar muito mais. Ter... verbas específicas, a taxa do lixo é uma coisa que circula, já existe a legislação para isso, mas não existe ainda a aplicabilidade, né, pelos municípios. Então tem muitas coisas que precisam ainda despertar e ter, sobretudo, o que eu falo, que é a vontade política da coisa acontecer. A taxa do lixo, fala um pouquinho, como que funciona essa questão? Existe... A taxa do lixo como hoje onde está a taxa do lixo hoje? No seu IPTU, né? Quando você paga o IPTU, você tem lá uma taxa que é destinado. A ideia é que o indivíduo seja
pague o seu lixo como você paga a sua energia, né? Então, você tem lá, seria essa taxa. Quem produz muito, paga muito. Quem produz menos, paga menos. Né? Mas isso não é tão simples de implementar. Né? Você fala assim, poxa, mas a gente já paga tanta coisa, tanto imposto, mas, infelizmente, né? Se não doer no bolso, não anda, né, Não Mirela? roda, exatamente. Então, assim, a taxa do lixo faria um fundo específico para isso. Mas a gente tem os percalços, né? A seriedade de lidar com isso, teria que ter uma agência especial para fazer esse processo acontecer. A gente precisaria ter uma gestão para gerir essa taxa que todas as pessoas teriam que pagar, como chegar lá esse recurso, o que fazer com esse recurso. Então, a gente teria, sim, os municípios mais desonerados, né, desse processo, que é a logística hoje de você fazer o resíduo é o que pesa mais. E tudo que a gente vai comprar hoje é isopor, coisa chega tudo... Já vem dentro das embalagens plásticas, vem não sei o quê, estão tudo separado, as pessoas não sabendo qual o fim desse lixo aí. Lixo não, né? Resíduo. Exatamente, mas você pensa que quando eu penso na produção de um resíduo, né, eu pensei na produção dessa caneca que eu hoje por exemplo, a economia circular, né, que a gente está trabalhando para que isso se torne realidade, eu vou pensar na durabilidade dessa caneca. Ela não vai ser tão descartável assim, né? As leis, elas vão garantir que para construir essa caneca, eu precise de uma cifra de material reciclado. Então, você muda um pouco a concepção da coisa. Se eu pensar no produto, desde do design dele, eu vou ter menos, né, produção de menos resíduo, ou vou ter coisas mais duráveis, né? Então, essa economia circular, que às vezes a gente fala de economia circular, as pessoas pensam que é só a coleta seletiva, ou é só a reciclagem. Não, ela começa no design do produto. Eu vou produzir e vou colocar no mercado um produto que ele vai ter que voltar para a cadeia produtiva. Mas isso, gente, estou falando de um olhar muito de futuro. Eu acredito que um dia pode chegar de alguma forma, mas hoje você vê um movimento muito forte. Isso é muito bom. E questão dos plásticos, Mirela? Também, você acha que se colocasse uma taxa, tipo assim, para vender como as latinhas, alguma coisa assim, seria uma solução? Amigo, plástico... Porque o plástico tá aí, o plástico, no mar, tá... A produção de plástico virou o maior vilão, né? Assim, o coitado do plástico não pode nem se defender, né? Mas é o seguinte, eu acho que a incidência de plástico, a gente tem vários tipos de plásticos, né? PP, PAD, PVC e por aí vai. E o plástico foi muito importante, né, para a segurança alimentar, sobretudo. E a gente não viveria, talvez, hoje sem esse elemento. Você pensa em tanta coisa que facilitou a vida das pessoas. Antigamente você ia levar uma marmitinha só de vidro, pesada, não. Hoje você já pode, né, trazer uma outra realidade. Processos de higiene, processos da segurança alimentar, processos da saúde. Olha o quanto de plástico a gente utiliza. E o plástico, ele não foi caminhando assim, né, na natureza e se jogou lá no mar, né? Então, alguém destinou aquilo lá. Então, assim, o ponto da educação, né, ou da falta de, retorna nesse processo, né? Por que a gente tem hoje ilhas de lixo plástico? Por que a gente tem hoje uma incidência muito grande de plásticos nos oceanos? Por que a gente fala tanto em microplástico? Eu não posso eliminar os plásticos, mas eu posso trabalhar de uma forma diferente. Teve até aquela conversa de o plástico com menos durabilidade, né? As sacolas plásticas de supermercado. Bateram muito em cima dessa... É aquela coisa, você quer facilidade para poder colocar no mercado algo que seja rápido de ser absorvido, né? Um plástico que ele vai se dissolver rapidamente, ele vai formar algum microplástico? Para onde vai isso? Né? Então, tudo tem uma consequência. A gente tem que saber
Por isso que o design é importante. Sim. Né? Se eu pensar num plástico, por exemplo, vou pensar num plástico de amido. Vou pensar nas minhas embalagens. O iFood fez, né? Inclusive, trabalha tem uma startup que eles fomentam para embalagens orgânicas, né? Então, beleza, eu vou ter aí, não vou ter um descarte. Mas, assim, eu acho que o repensar vem muito embalagens de uso único. Canudo, plastiquinho, talheres. Então, assim, quando eu falo em segurança alimentar, está nesse sentido, né? Da importância do plástico para essa segurança alimentar. Porque vai ter, tô na área, uma área contaminada, eu tenho que ter um copo plástico. Mas imagina se tivesse uma forma de usar tudo isso, né, com um raciocínio lógico, com uma inteligência. Né? Então, hoje você está me servindo aqui que você vai reaproveitar isso aqui, vai lavar e outra pessoa vai utilizar novamente. Poderia ser um copo plástico que eu iria tomar a água, né, e aqui jogar fora. Então, assim, isso é consciência. Então, eu acho que a questão do plástico é você saber, de fato, utilizar o que precisa ser utilizado, como precisa utilizar, no local que precisa ser utilizado. Né? Agora, eu demonizar o plástico, né? E uma coisa que é essencial, se eu tenho um celular, quantos componentes plásticos existem no celular? Quantos componentes plásticos existem num carro? Né? Meu amigo Gilmar vai gostar de ouvir isso. Então ainda requer muito, a gente volta naquela tecla, né? Conscientização, né? Conscientização em casa, conscientização na escola. E aí vai, um passando para o outro. Quem que tem um pouquinho mais de cuidado, vai passando para aquele menos avisado, né? E aí, Lu, quando a gente fala aí dos projetos sociais, e atingir esse público que muitas vezes, né, não é carente de informação, porque a informação hoje está aonde? Na palma da nossa mão, não é? Exatamente. Agora, consumir a informação certa que parte para uma outra esfera. Mas quando a gente vai levar a educação ambiental em escolas periféricas, que as crianças não têm essa educação em casa, que não tem essa... não se dissemina muito essa matéria, e que a gente vai fazer ali um projeto social, de um projeto de música, de um projeto de canto, de um projeto, né, mais robusto, de futebol, por exemplo. Enfim, a gente cria um calendário, né, dessas datas importantes, que marcam as questões ambientais, e obrigatoriamente a gente faz esse calendário acontecer. Então a criança, ela não fica ali ela só está ali por causa do futebol. Ela é também instigada a conhecer outras matérias, sabe? Absorver aquele ensinamento. Exatamente. Também, que no meio da brincadeira ali, naquele diálogo, naquela brincadeira que a criança foi lá só para ver, já absorve aquela matéria. Então, assim, tem muitas formas de educar, né? E a educação ambiental, que é uma matéria que eu sou muito apaixonada, ela nos possibilita essa criação diária, sabe? De você colocar essa criança para pensar de forma diferente. Então, eles gostam, a gente faz brincadeira envolvendo aí a questão dos resíduos, e o resíduo permite muito isso. E quando você chega numa escola, e por onde eu começo, a gente fala sempre, começa pelo resíduo, né? Então, tem muito desse sentido de trazer para a criança para esse universo. Então, as visitas contribuem com isso, os projetos sociais que a gente executa contribuem com isso. Hoje, os nossos projetos atingem aí diretamente mais de 800 crianças e adolescentes, então a gente tem esse contato, né? O ano passado a gente ganhou um prêmio de um projeto que a gente fez, né, que foi um ecodicionário. Então, assim, trouxe a ideia de criar um dicionário ecológico, que a criança construía esse dicionário. Seria um livro entregue para ele? Entrega um livro em branco, e a gente vai estudar, na letra A, nós vamos estudar água. Então, a gente entregava um tutorial sobre a água, fazia
todo um processo de aprendizado sobre a água. E a criança retratava no dicionário. Vocês iam na escola? Sim, na escola. Entregava o material em branco. E fazia. Então, a gente fez esse trabalho com uma escola com mais de 200 crianças, sabe? Todas elas participaram e no final do ano a gente entregou os dicionários para elas levarem para casa. Os pais foram. Então, é você falar assim, poxa, é possível? E você ouvir de uma professora falar, poxa, o repertório dessas crianças aumentaram muito. A gente falou de vulcão, a gente falou de zoológico, a gente falou de coleta seletiva. Então, a gente foi construindo o dicionário durante o ano, né? Então... Imagina a vibração dessas crianças, o olhinho e foi muito legal, porque a gente escreveu esse projeto, né, no Sindifer, que eles fazem o Farol do Bem, né, e a gente ganhou nessa categoria, né, de meio ambiente. Então, pra gente... tá vendo? É de mão dupla. Você ensina e você também recebe, porque você recebe esse reconhecimento, né? Não fica só ali no âmbito da escola. E a gente está sempre aprendendo também, né? Porque de repente, uma criança que está ali, a gente aprende com ela também e vai trocando aquelas ideias. Tanto que a gente amplo, passando para ele. É muito amplo esse processo e tudo está interligado. Absolutamente tudo está interligado. E o nosso business, o nosso negócio é trabalhar com resíduo. E com gente. Não é? E aí vem... resíduo com quando gente, a gente fala assim, tudo interligado, né? Vem toda... É igual a eclética, uma coisa puxa a outra, olha só. Exatamente. Você vai falando de território, vai falando de gente, vai falando de futuro, que vai cuidando do presente para poder favorecer o futuro, e está tudo realmente ali associado uma coisa na outra. E Mirela, que mudança interna você precisou fazer para tomar essa decisão, assim, como você é hoje, uma líder? Muitas, mas foi um processo muito natural. Eu acho que também vem muito da sua criação, né, Lu? Eu morei muitos anos numa fazenda, né? Então a gente já tinha essa predisposição e também a gente foi muito bem educado, né? A gente teve esse olhar, né? Paterno, materno, né? A gente sempre... Uma base boa, né? Uma trajetória muito tranquila, né? Meus pais eram pais simples, a gente estudou em escola pública, mas a gente teve contato com muitas coisas que outras crianças da nossa cidade não tinham contato. Então, isso enriqueceu muito o nosso repertório. Então, lá em casa, nós somos 4 mulheres, então todo mundo tem muito essa habilidade de lidar com o próximo de uma forma muito de igual para igual, sabe? A gente não cresce porque adquiriu, sabe? A gente continua com a mesma essência, né? E a essência do interior é essa, né, de você... Eu sou mineira, né? Mineiro tem muito disso, de estar ali... Eu não morei em Minas, mas nasci em Minas, mas eu sempre, né, tive essa coisa um pouco, acho que do astral, da onde eu nasci, né? Um pouco astral, que me dá essa coisa de interagir. Energia boa, de interagir, de passar as coisas boas. De estar sempre ali com os amigos e prestar atenção nas pessoas, de ouvir sobretudo, né? A gente precisa ter essa escutativa, né? Então, é muito importante a comunicação não violenta. Então, e isso a gente vai adquirindo no conhecimento do dia a dia, da vida, né? Eu tive a oportunidade de viajar muito, então conhecer outras nacionalidades também é muito enriquecedor, trazer as experiências, né? E onde eu ia era muito engraçado, eu podia estar assim, de férias, viajando de férias, eu olhava assim, gente, parece que o resíduo vem, né? Que maravilha! Alguma coisa acontecia, que eu ia visitar algum empreendimento, né? Então, a gente fez, inclusive, um tour pela Europa, especificamente em Portugal, que a gente foi conhecer todas as empresas de resíduo de Portugal, né? Tem uma instituição aqui do Brasil que faz dialoga, né? Com lá com Portugal, e a gente teve uma semana assim super intensa, aprendendo muito.
Isso foi em 2012, né? A gente aprendendo muito sobre como era naquela época que Portugal trabalhava com a logística reversa, uma coisa que estava super em alta lá, né? Então a gente já viu. Eu fui também para a Austrália, fui para a Alemanha conhecer muita coisa de incinerador. Então, assim, onde eu podia conciliar ali, né? Me foi muito oportunizado, né? E também na marca a gente recebe muita gente do Brasil inteiro, que vem para poder buscar experiência também, vem fazer o benchmark conosco, e aí é uma troca também, né? Então já recebi pessoas do Ceará, Bahia, enfim, São Paulo, Sul, né? E sem contar também que sempre a gente é convidado para falar, né, das nossas experiências em outros lugares. Então, é muita troca. Nossa. E o que mais te desafia emocionalmente a ocupar esse espaço de decisão na liderança? Ô Lua, hoje assim, eu faço tudo com tanta tranquilidade, eu acho que é muito pela experiência que foi adquirida. Então, é como se eu tivesse uma leitura, assim, de tudo que pode estar acontecendo e como a gente lidaria, né? Existe hoje desafios novos, principalmente o desafio de gerir pessoas, né? Os jovens de hoje é muito diferente dos jovens da minha época. Eu digo assim que hoje a inquietude do jovem impulsiona ele de uma outra forma. Ele não é mais aquele jovem que quer chegar de manhã, bater o ponto e no final da tarde ir embora por muito tempo. Quando eu comecei a trabalhar, a gente falava assim, não, eu vou entrar nessa empresa e só vou sair dela aposentada, né? Hoje isso não existe mais. Então, essa inquietude faz com que você tenha equipes muito rotativas e você está sempre no processo de realimentar essa equipe. Mas eu tive muita sorte em todas as equipes que eu formei na marca. As minhas equipes sempre foram muito longínquas, assim. Funcionário por 7 anos, 8 anos. Eu tenho funcionário na marca que trabalhou comigo, que está lá hoje ocupando espaços de liderança. Então eu fico muito honrado de saber que de alguma forma eu ajudei a construir esse caráter, sabe? E fazer com que essa pessoa se destacasse no mercado que ela escolheu, né? Então, desde o gerente, hoje o gerente da unidade, gerente de coordenadora de marketing, coordenadora da área de licenciamento ambiental, né? Foram todas minhas lideradas, e também eu sei onde cada um dos meus liderados estão hoje no mercado. Então tem doutores, né, que fizeram doutorados, tem pessoas que estão trabalhando em outras empresas que levaram experiências, enfim, eu tenho um olhar muito amplo, né, das pessoas que trabalharam comigo, porque sempre a gente vai falar numa gestão que o maior desafio é liderar pessoas. Essa inquietude dos jovens, eles não estão tendo tempo mais de sentar no banco da faculdade. Muitos já estão assim, não tem tempo, eu quero ganhar dinheiro. Para concluir a faculdade, né? Vai demorar 4, 5 anos. Eu não tenho esse tempo todo para perder. Eu preciso trabalhar, eu preciso empreender. Isso atrapalha um pouquinho o futuro, né, Mirela? Como que você enxerga isso daí? Que a maioria dos jovens, eles estão falando, não, eu vou ser empreendedor. Fulano, por um lado é bom, bom e como isso vai se dar, né? A gente tinha essa coisa de falar assim, eu quero chegar numa direção, entrei aqui como office boy, mas eu quero ser diretor dessa empresa. Então eu vou vai galgar através do seu estudo, vou traçar, né? aqui um planejamento para eu chegar lá. Hoje não é mais assim, eu vejo, sabe, que o jovem ele tem essa vontade de fato de girar rápido, sabe? Tipo assim, esse girar rápido, quem sabe eu dou sorte e não estabeleço aqui algo tão criativo que eu vou ganhar dinheiro rápido. E outra coisa também, a inquietude eu quero experimentar muitas coisas, sabe? Então, a gente vai ter que aprender enquanto empresa. A mentalidade deles são bem mais rápido, mais acelerado, né? Então, acredito até mesmo que seja assim, aquele curso que antes era 5 anos para concluir, eles vão ter que enxugar alguma coisa, ter que fazer alguma coisa para poder
colocar, inserir esses jovens no banco da universidade, né? Eu acho que com essa gestão tão globalizada, né, com um mundo tão globalizado através da internet, que você pode estar aqui e trabalhar em qualquer lugar, né, daqui, e eu vejo muito isso porque minha irmã mora em Itacaré e eu vou sempre para lá, e quando eu vou para lá, se eu vou num cowork, eu vejo várias nacionalidades ali, trabalhando ali, olhando para o mar e trabalhando com empresas dos Estados Unidos, com empresas da Europa. Então, há essa diversidade, né, que você pode trazer para qualquer ambiente que você está. As relações trabalhistas, elas realmente vão mudar, né? Então, assim, se o governo conseguir entender isso, né, e criar habilidades diferenciadas para a gente poder, enquanto empresário, gerir isso de uma forma melhor, para que os encargos tributários de um funcionário não sejam tão caros, né? O quanto que a gente está hoje sofrendo para absorver mão de obra nas empresas, né? Esse déficit tão grande de mão de obra que há, porque, sabe, a coisa Está tomando uma proporção muito rápida. Tudo muito rápido, né? Então, um jovem não quer sentar aqui nessa cadeira e ficar batendo um papo com você, né? Por uma hora e pensar assim, meu Deus, vou falar o quê? Verdade. Que repertório que eu construí. Então, você vai encontrar jovens excepcionais e vai encontrar jovens triviais, entendeu? Né? Ter um direcionamento, né? Eu acredito que a pessoa ela se torna boa naquilo que ela escolheu, mas ela ter exatamente aquele foco, não deixar o leque muito aberto, né? Mas hoje em dia o leque está ficando muito amplo, né? E tem dados que são preocupantes. Pela primeira vez, numa pesquisa que eu não tenho ainda propriedade para falar sobre ela, mas que me chamou muita atenção, que pela primeira vez nessa pesquisa, o QI dos jovens estão decrescendo e não crescendo. Por quê? O QI começou a crescer porque você tinha condições favoráveis, universidade, conhecimento, alimentação. Então, nunca foi observado queda no QI dos jovens. E pela primeira vez isso aconteceu. Então, assim, tô trazendo um dado que não tenho propriedade ainda e para mim não está claro, mas não é preocupante? Muito, isso é tudo a questão, assim, exatamente essa rapidez e a base familiar também, né? Essa base familiar, questão da mulher tendo que ocupar diversos espaços, né? Ela ser a provedora do lar, muitas vezes, né? E isso é muito preocupante também, porque há uma terceirização muito forte para as escolas, a educação dos filhos. Né? Então, eu vejo nas escolas, principalmente nas escolas públicas, muitas mães deixam seus filhos para a escola criar. Sim. Porque ela não tem tempo, ela sabe? Tem que cuidar, enquanto está cuidando do serviço, a criança está ali, às vezes, para poder adquirir a merenda ali na escola, para poder ter um local para ela ficar, para ela ir trabalhar. É um absurdo. Olha os contrassensos. Enquanto a gente está falando, a gente pode falar aqui de inteligência artificial, de altas tecnologias, mas quando você olha no contraponto da base, né, da maioria da população, essa coisa não chegou, entendeu? Não chegou de uma forma contundente, né? Então, é preocupante? Existem projetos maravilhosos que estimulam, né? Posso citar aqui vários, mas a gente precisa ter unanimidade, né, de falar assim, pô, eu tenho uma educação de qualidade. E a educação também vai ter que se moldar a outra realidade. Renovar. Verdade. Mirela, quando você pensa em um legado, o que deseja que as próximas gerações sintam ao ouvir a sua história? Lu, assim, eu nunca pensei em falar assim, poxa, eu quero escrever um livro sobre a minha história. Isso, para mim, sabe, nunca foi primordial. Você acredita que já está deixando um legado, uma contribuição sua para o meio ambiente? Eu acho que para mim, o importante é falar assim, cara, eu fiz a minha parte, sabe? Tudo bem, eu fiz aqui, tudo que eu pude fazer. Eu tive consciência das coisas que eu posso fazer, tanto que
senão eu não trabalharia na área social, né? Eu fiz um projeto uma vez em Linhares, que a diretora de educação, que era a secretária de educação que eu fiz com ela falou assim, Mirela, o que você está fazendo aqui é muito mais do que você ser remunerada para a empresa para fazer. Você faz um trabalho voluntário. Você sai da sua residência, não precisaria. A empresa fala assim, pô, você não precisa ir lá. Você pode fazer da onde você está, você pode fazer de uma forma mais simplória, mas é a entrega, sabe? Porque, como você disse, você mesmo, né, presenciou, é uma coisa que está em mim, entende? Então, se eu posso e não vai me prejudicar e vai agregar, eu vou estar lá, entendeu? Eu vou de qualquer forma. Eu já tive épocas que eu falava assim, gente, eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu gostaria, mas não dá para eu estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então eu faço 1000 coisas de uma vez, mas essa coisa precisa ter um propósito, né? Essa coisa precisa ter uma vibe assim, que eu vou falar, cara, tô saindo daqui melhor do que eu entrei. É verdade. E você vê que há mais ou menos 30 anos que eu estagiei lá com você. Pois E o meu carinho e respeito por você é tão grande que se tornou uma amizade que vem até hoje, justamente porque pela paixão que eu via você construindo. Eu via aquela paixão que você tinha no seu serviço, que você falava e orientava todo mundo com uma maestria tão boa, tão importante, que ficou na minha memória até hoje. Pois é, esse então, é o legado, entendeu, Lu? Esse é o legado. Hoje eu tava com uma ex-colaboradora da marca e ela falava, você sabe, né, que você é minha referência. Então, assim, pra mim, eu ouvir isso é muito enriquecedor. Eu sinto muito orgulho e, assim, me fortalece e faz assim, cara, eu tenho que ter sempre o discernimento para eu poder fazer, eu sempre digo, eu saio de mim e olho para mim. E aí sim eu falo, cara, tô sendo aqui justa, tô sendo honesta com a minha trajetória, né? E tô sendo transparente sobre tudo, né? Se eu não posso, eu vou ter que dizer de alguma forma que eu não posso, mas a minha palavra sempre primeiro vai ser sim, depois ela vai ser não. É porque a gente está sendo observado o tempo todo, né? E a gente não se dá conta disso. A gente simplesmente, quando realmente há amor ali naquilo que a gente está fazendo... Você não está preocupado com julgamento. Exatamente. Quando você faz por amor, você faz com amor aquilo ali, na entrega total, você acaba sendo referência automaticamente e as pessoas vão ter esse olhar também. Eu gosto disso. Né? Entendeu? Não é pelo dinheiro, sabe? É o quanto você quer da sua entrega. Ser o ser humano mesmo. E o dinheiro, ele é consequência disso, sabe? Óbvio, talvez se eu tivesse sido uma empreendedora, eu poderia estar até mais carequinha hoje, né? Assim, sei lá, meus cabelos já perdidos. Porque eu vejo a luta do empreendedor, meu Deus. Mas é aquilo da gente fazer o que gosta, né? E você gosta daquilo que faz, né? E da mesma forma que, de repente, se você tivesse um empreendimento, uma loja, alguma coisa assim, se fosse realmente a sua paixão, seria aquela sua entrega, né? Então, cada um tá no lugar e justamente para poder atender a todos, né? E a gente acontecer essa troca, e você né? vê que é coisa tão assim, né? Tão simples. Eu falo assim, gente, às vezes a gente complica tanto, né? Mas viver é uma coisa tão simples. Quando você me convidou para vir aqui, eu juro pra você, eu não fui procurar essa revista. Ela simplesmente, eu tava arrumando um lugar e ela tava lá. Olha que eu tenho na minha casa essa revista, mas nem sabia que eu tinha na marca essa revista. Então, assim, eu nunca fui de ficar colecionando as coisas, né, as entrevistas e tal e coisas, sabe? Se você falasse, Mirela, você tem quantos álbuns você tem, você guardou? Eu tenho, por exemplo, muitas fotos da marca, daquela época que a gente ainda revelava foto, né? Hoje a gente também tem um banco de imagem muito grande, mas eu falava assim, isso aqui é porque eu preciso por causa do trabalho. Mas eu não era uma coisa de falar, eu sou obrigada a montar aqui 1000 pastas, né? Com toda a minha trajetória, todas as minhas reportagens. Eu nunca dei muito valor a isso, sabe? Que eu acho que o valor tá neste momento, né? Do que eu tô vivenciando aqui e agora. Muito bacana, muito bom mesmo. E se você pudesse deixar uma mensagem para o líder, jovens, empreendedores, qual seria o primeiro passo para alinhar consciência estratégica, estratégia, ação? Ô Lu, eu
eu poderia falar 1000 coisas aqui, mas eu acho que a minha melhor mensagem é que todo empreendedor hoje, né, todo gestor, todo líder, ele tem que estar conectado com as questões ambientais, sabe? Porque a diferença é uma diferença muito grande quando a gente se envolve com as questões ambientais. A gente é um ser que veio da natureza, né? A gente precisa da natureza e a gente precisa ter essa sensibilidade, porque se a gente continuar remando todo mundo nessa remada contrária, né, a gente vai se assustar um pouco do que pode ser para gerações futuras. A gente vem nesse processo de estar observando muitas tecnologias, ok, mas a gente vem observando uma degradação, a gente vem observando mais catástrofes, a gente vem observando mais eventos extremos, né? Então, assim, eu acho que está no momento de todo mundo pensar nesse assunto, sabe? E você não fingir que as coisas não estão acontecendo, porque elas estão acontecendo, né? Então a gente fala de mudanças climáticas, há muito negacionismo em relação a isso, mas é real, sabe? E a população, ela cresce a cada dia, né? Então a gente precisa atender a muitas necessidades, e principalmente necessidade de alimentação. Enfim, gente, é uma coisa que precisa, e a gente está aqui por um tempo, a gente está aqui para o tempo todo. A população crescendo, a mata cada vez diminuindo, né? O verde cada vez diminuindo, onde nós estamos vivendo exatamente as estações já não estão se percebendo mais, a gente não está tendo noção mais. Quando é verão, chuva, calor, tá aquele extremo inverno, a gente não está sabendo mais o que é realmente a estação do ano. Pois é, então assim, alguma coisa está errada, né? A gente precisa se perceber disso, né? Como resolver é outra história, né? Mas resolver. Então, assim, eu acho que a gente enquanto líder é um estimulador de outras pessoas, né? O exemplo de outras pessoas. E esse exemplo perpassa muito por aí. E eu não estou dizendo aqui, nem seria hipocrisia da minha parte, falar assim, não, eu não consumo nada. Não é isso, sabe? É você saber realmente como consumir. É diferente, né? Então, nós estamos no mês da mulher, né? Março, estamos aí e você está sendo minha 4ª convidada. E por incrível que pareça, não foi assim proposital, mas foram todas mulheres até agora. Que mensagem você deixa assim para essas mulheres aí que estão no mercado? Uma mensagem para essas mulheres que são mães de família, que são empreendedoras, que são líderes, outras nem tanto, mas estão aí na labuta aí, no dia a dia. Uma mensagem. Lu, assim, a mulher hoje, né, ela tem um papel, né, ela sempre teve, lógico, um papel importante na sociedade, mas eu acredito que hoje não é uma distinção, sabe? Você não fala assim, esse papel aqui é só para o homem, esse papel aqui é só para a mulher. Como na minha época era assim, né? Eu via meu pai, era o provedor da família, né? Então a gente sempre teve esse exemplo. Hoje a mulher ela perpassa por tantas searas na vida dela, ela é tão completa, né? Porque uma pessoa que tem a capacidade de ser um estrategista, né, de lidar com uma empresa, de ser mãe, de cuidar da sua casa, porque está no instinto da mulher. Enfim, cara, eu acho que ela precisa olhar tudo isso, mas se olhar um pouco, né, porque não vale a pena a gente se sobrecarregar tanto, sabe? Esse equilíbrio é muito importante, porque alguma coisa não vai dar bom, né? Quantas mulheres trabalham muito e negligenciam, por exemplo, a criação dos filhos. Então, essa percepção é muito importante. Eu acho que a mulher tem uma força absurda. E outro dia na academia, ouvindo 2 homens conversando, e eles falavam assim, pois é, porque as mulheres, sabe, elas fazem muita coisa ao mesmo tempo, elas têm esse poder de fazer isso. A gente tinha que fazer isso também. Eu falei assim, gente, eu tô ouvindo isso, sabe? Tô ouvindo isso mesmo, a gente cansa, né? Também, né, Mirella? Então, assim,
é ocupar o seu papel, sabe? Sem querer ser melhor que ninguém, sem querer subir na cabeça de ninguém, né? Fazer o que se pretende fazer de uma forma... Se ajudar um pouco, né, mais exatamente, umas às né, outras. Se apoiarem. Eu acho que vai muito nesse sentido. É emblemático, sim, a gente falar do Dia da Mulher, né? Mas é uma data simples, né? Sim. Uma data simplesmente. Agora, ainda existe, né, muita violência contra a mulher, muito preconceito, né? Que infelizmente cresce cada dia. E a gente precisa combater essas questões, né? E deixar a coisa fluir de uma forma que a gente também ponha o nosso valor para que sejamos respeitadas, né? Então, assim, eu não sei se eu poderia falar aqui agora, eu sofri preconceito por ser mulher, né? Pode ser que sim, né? Mas é porque hoje você tá aí você como líder, à frente de uma grande empresa, presidindo, né, uma instituição, né, marca. Então, assim, você houve muitos legados, né, tem muita coisa que você já fez em prol e até de exemplo para essas mulheres também, para poder criar força cada vez mais, claro, né? Claro, e quando hoje eu participo de alguns coletivos, né, também, sempre foi uma característica muito marcante, porque eu participo de muitas tribos, assim, diferentes, e aí é nesse sentido, sabe, de você, porque eu tô aqui numa tribo tal, que eu não posso agir da forma tal, não posso ser da forma tal. Não, eu sou o que eu sou em qualquer uma desses lugares que eu ocupar. Né? Óbvio que determinados lugares eu vou estar mais séria, mais polida, outra, né, mas a gente precisa ser o que a gente é, de fato, sabe? Sem máscaras. Eu acho que é muito nesse sentido. Então, eu não fico preocupada se eu vou conversar com o presidente da federação, né, e vou falar o quê, vou me portar como. Eu não fico preocupada com isso, entendeu? Porque eu vou ter o meu repertório. Você já tem a sua base, né? O seu meio ali e aquilo. Então a gente não tem que temer, né? A verdade é essa. Óbvio que tem lugar que eu vou escolher não estar. Sim. Né? Então... Prioridades, né? E escolhas. Esse lugar que é tóxico eu não quero estar. Ou esse lugar aqui eu não vou saber, né? Dividir a minha experiência aqui, porque não tem nada a ver. Eu não vou estar num lugar que eu não vou saber falar do assunto, sabe? Que eu vou ali fazer paisagem, enfim, tem uma série de escolhas que a gente precisa fazer. Mas é muito mais simples e eu sempre coloco para as meninas, né, que eu sempre trabalhei muito com mulher. Já trabalhei com homem, mas eu sempre trabalhei com mulher, porque a minha pasta sempre foi uma pasta mais feminina. Quando você fala em educação, quando você fala de rede social, das redes que envolvem, né, a questão social, ela é muito mais feminina, porque tem muito o legado, né, da feminilidade do que da masculinidade. Mas nada impede, entende? Então a gente não tem que ter preconceito. Você tem que ser livre de preconceito e fazer as suas escolhas. Certíssimo. Para você, o que significa, na prática, construir um futuro? Olha, Lu, eu acho que pode ser uma pergunta de milhões essa. Mas eu sempre digo que para a construção de futuro você tem que estimular a educação. Não existe, para mim, outro caminho que não seja esse. Eu falo eu sempre trabalhei muito com estagiário, né? E estagiária na academia, essas meninas, elas querem aprender, e eu falo sempre para elas: estudem, estudem e estudem. Sempre estimulei muito as pessoas que trabalham comigo a estudarem, a fazer curso, a se envolverem com coletivos, né? Hoje a gente tem aqui muitos coletivos importantes, né? Instituições importantes como líderes, como Cindy Jovens. Então eu falo sempre: vai vivenciar esse tipo de experiência, vai fazer pós-graduação, vai estudar. E até para o meu personal eu falo para ele: estuda,
Porque você faz uma matéria aqui, né? Você está trabalhando aqui enquanto personal, acha que o mundo é isso aqui. Não, se você não estudar e mostrar para o seu cliente que você sabe, né, lidar com todos os músculos dele, você não vai ser o profissional que talvez uma pessoa exigente vá, né, te escolher. Então, para te escolher, você tem que mostrar que você sabe. E para você saber, você tem que estudar. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se você não estudar... Então, eu acho que a educação é o primeiro legado, sabe, que uma pessoa tem que ter para mudar o seu status quo. Essa é aquela história de falar que a educação abre portas, né, e define caminhos, é a mais pura verdade. Abre, o conhecimento é tudo, né? Tudo. O conhecimento é uma coisa que nunca ninguém vai te tirar. Você pode perder várias outras coisas, né? Mas você tendo o seu conhecimento, você reconstrói tudo. Tudo, e a educação vai fazer isso por você. Eu conheço histórias incríveis, lindas, de pessoas que superaram, que são hoje, né, o que são pela educação. Porque só a sorte não vai resolver, entendeu? Mirela, tá chegando ao fim do nosso podcast, mas eu quero te falar que, assim, é um imenso prazer em tê-la aqui comigo, com esses 30 anos de conhecimento aí com você. Aprendi muito, foi uma fase que eu de aperto em casa, com criança pequena, e eu voltando a estudar, fazendo estágio, trabalhando, foi uma loucura na época. Oportunidade, né, Lu? Tive a oportunidade, fui aí, eu estava fazendo faculdade de jornalismo na época. Eu lembro, e você precisava, né, de um estágio. Precisava de um estágio, e a Mirela teve lá, pude acompanhar essa mulher maravilhosa. E hoje você vê, né? Você olha para trás e fala assim, poxa, quanto eu construí, né? Valeu a pena. Valeu a pena, né? Então, assim, é nesse sentido. E você tá aqui hoje desenvolvendo a sua revista, você tá trabalhando no que você se propôs a fazer, tentando fazer da melhor forma possível. Isso é paixão, isso é legado. E eu tenho o maior orgulho de falar que já tem 10 anos. Então. 10 anos da 10 revista, anos. Do site e agora do podcast. Que estamos começando aqui devagarzinho, tá indo, esse é o 4º. E toda semana vou subir um podcastzinho bacana. E tem tanta gente bacana para você convidar para vir aqui falar das suas, né? Hoje é muito comum isso. A gente fala nas redes sociais, a gente fala nos podcasts, a gente fala nos bate-papos, a gente fala nas entrevistas, né? A gente está sempre falando. E a conversa aqui é exatamente essa, onde uma coisa puxa a outra. Conversa eclética. E eu quero que você aqui também, contando a sua história, a sua vivência, o seu legado, o que vamos deixar, né, para esse mundo, essa oportunidade, e contar a história, porque a vida de jornalismo é essa, né? Contar a história. Exatamente. História dos outros. Então, eu quero ouvir a sua história também. Vamos ficando por aqui e eu quero que você visite as nossas páginas. Tem no YouTube, tem o Instagram, tem o site, portal não, revistaeclética.com.br, e estamos aí, Revista Eclética com K.